O início do ano muitas vezes é visto como um momento simbólico para definir metas, né? É um período marcado pelo recomeço e traz uma ideia de renovação e motivação para virar a página, né? Traçar novos objetivos. Seja com foco na saúde, mudando hábitos alimentares, por exemplo, ou na vida financeira, né? Organizando o dinheiro e até no aprendizado, estudando um novo idioma, as metas são diversas e muito pessoais. O fato, gente, é que planejar o ano pode ser útil para que você alcance os seus objetivos, mas tem alguns detalhes que podem te ajudar a cumprir as suas metas de forma mais leve e eficaz. E é sobre isso que a gente conversa agora com a psicóloga Carol Campos. Carol, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, Miquele. Estou feliz de estar aqui mais uma vez, para a gente falar sobre planejamento hoje. Sim, assunto importante, né? Mas antes, vamos ver como que as pessoas estão lidando com as resoluções de ano novo. O repórter Leonardo Apolinário foi às ruas de Belo Horizonte. Conta pra gente, Léo. Oi, Niquele, nós estamos na última semana do ano, finalzinho, Semana Internacional das Promessas. Todo mundo tem aquela promessa de praticar atividade física, de estudar mais, deixar de comer alguma coisa, né? O que será que as pessoas têm feito aí para iniciar esse ano como meta? Quais são as metas que as pessoas têm traçado? Vamos descobrir. Você costuma traçar metas no fim do ano? Com certeza. Sempre, todo ano, temos objetivos. Sim, em todas as áreas. Sem meta não tem objetivo, né? Sim, traço metas. Eu planejo adquirir alguma coisa que eu não adquiri no ano anterior e traço metas para poder conseguir adquirir. Ultimamente, no fim dos anos, você tem conseguido o objetivo? Sim, tenho conseguido sim, porque eu acredito que quando você movimenta aquilo que você deseja, você acaba conseguindo. Na maioria delas, graças a Deus, né? Tendo foco e fé, você consegue normalmente alcançar seu objetivo, né? Eu tive um ano de muita prosperidade, eu fui abençoado. Já está pensando agora para 2024? Sim, já estamos planejando, né? Criando as novas metas para o ano que vem, que se entrar um ano sem um propósito, você pode ser surpreendido no final dele, né? Ainda não colocamos no projeto, não, mas com certeza vamos sim. E acreditamos que a gente vai conquistar. As pessoas estão cheias de promessas, tomara que todas consigam cumprir aquilo que têm traçado. Que seja um ano próspero para todos. Valeu demais, Léo. Ó, o pessoal tá positivo, né? Eu gostei de ver ali. O pessoal tá se planejando e tá conseguindo cumprir com as metas. Mas assim, né, Carol, tem muitas pessoas que enfrentam desafios nesse processo, mas a gente hoje vai esclarecer aqui, né, e trazer dicas. Quero te perguntar, né, pra pessoa que quer se planejar pro ano que vem, qual que é o primeiro passo, né? Como que a gente pode começar? Seria ali uma etapa de avaliação, de revisão? Como que é isso? Primeiro a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Mas para saber para onde a gente vai, a gente precisa saber o que nós fizemos. Então eu preciso revisar o que aconteceu no ano anterior. Então se eu tenho que ficar agora, nessa última semana, atenta para poder montar a minha lista das expectativas e dos meus projetos para o próximo ano, eu preciso saber o que não deu certo no ano que passou. Sim, então você tem que fazer essa avaliação, né? E talvez celebrar o que você conseguiu lá, né? A gente não pode deixar de lado as nossas conquistas, né, Carol? Sim, não significa que o fato de não ter realizado não tenha sido também ali um aprendizado. E é até importante porque a gente tem a possibilidade de avaliar o que deu errado. E por que não deu certo. E o que eu preciso fazer se essa é de fato uma meta que eu realmente quero para o próximo ano. E talvez falar assim, eu acho que para esse ano isso já não cabe mais. Eu ia te perguntar isso, né? Eu posso pegar a lista que eu fiz no ano anterior e reaproveitar ali? Não, como que é? Miquele, eu tenho várias listas de vários anos. E deve ter aí uns 15 anos que eu faço essa lista. Sempre no final, no último dia do ano, eu faço uma lista das expectativas. E aí eu vou colocar questões que estão relacionadas ao campo pessoal, ao campo profissional, e principalmente a parte comportamental. O que eu quero mudar em mim? Porque para as coisas darem certo, eu também preciso começar de dentro. A mudança começa de dentro para fora. Pois é, então eu imagino que depois dessa etapa de revisão, né, de avaliação do que foi o ano passado, para poder pensar nessa lista, você vai para essa parte do autocuidado, que isso também vai ser importante, um olhar para si, né? Sim. Quando eu começo olhando para mim, eu vou ter identificações ali, vou ter pontos de identificação para eu conseguir falar o que pode me atrapalhar, executar
aquilo que eu preciso fazer. Então, vamos organizar essa informação. Primeiro eu pego a lista que eu fiz no ano anterior, mas se eu não tiver uma lista do ano anterior, eu vou fazer uma revisão de como foi o ano. O que eu consegui efetivamente conquistar, o que efetivamente eu consegui construir ao longo desse ano e o que ficou de fora, o que eu não consegui fazer. Então, esse é o primeiro ponto, a gente conseguir ver. Então, se apropriar ali do que a gente está buscando fazer. Sim, e aí a partir desse momento, pensando nesses pontos de autocuidado, o que a gente não pode deixar de colocar na nossa lista? Primeiro, o olhar para si, que envolve as mulheres, por exemplo. O que eu preciso fazer para mim? O que eu quero? Eu preciso primeiro começar olhando para o espelho e identificando quem é essa pessoa que eu vejo no espelho. Essa pessoa me agrada? Essa é uma imagem que hoje me agrada? O que eu preciso fazer? Cuidar mais de mim. Vai ser do meu cabelo, da minha unha, do meu corpo, do que eu visto. E para os homens a mesma coisa. Como as pessoas estão me vendo, como eu estou me vendo no espelho, o que eu preciso modificar em mim. Então, porque para as coisas acontecerem, nós vamos precisar nos movimentar. Então, essa pessoa é a primeira que precisa ser olhada e cuidada. Isso envolve alimentação, hidratação, atividade física. Então, a gente começa de nós. Então, de dentro, nas emoções, e a gente também olha para nós externamente para identificar o que precisa ser modificado. E nessa etapa também envolve, por exemplo, Carol, eu pensar no meu comportamento, no meu relacionamento com as pessoas, nesse sentido também? É muito simples a gente responsabilizar o outro pelas coisas que não estão dando certo na nossa vida. E poucas pessoas olham para si e perguntam qual é a diferença que eu percebo hoje no meu comportamento e como eu tenho sido com as pessoas e qual é o impacto que eu tenho causado nas pessoas. E poucas pessoas fazem essa análise. Então, eu estou sendo chato demais, eu estou sendo exigente demais, eu estou cobrando demais, ou eu estou sendo passiva demais, estou sendo permissivo demais. Qual que é a questão? Comportamental. Porque muitas coisas podem não estar dando certo justamente porque não está tendo essa adequação do comportamento em relação aos acontecimentos. Sim. E passando por essa etapa, né, do olhar para si, para esse autocuidado, a gente já começa ali para a lista de objetivos, né, Carol? Para fazer essa lista, vamos lá. Tem uma data que vai ser mais adequada, um horário, um momento do dia que vai ser mais propício para fazer essa lista, como que é? Miquela, eu estou num ponto mais avançado, eu começo a fazer lista em novembro hoje em dia. Já começo a pensar, a revisar o ano em novembro, porque quando chega dezembro a gente não tem tempo para fazer muita coisa mais. Então a gente já começa a revisar em novembro, mas se nós já estamos agora, no final do mês, e a gente vai precisar fazer essa lista, a hora é agora. Então qual é o momento certo? O momento em que você tiver a consciência de que você precisa se organizar para isso. Porque senão fica aquela autocobrança muito grande. Eu não fiz em novembro, não fiz em dezembro, não vou fazer mais, eu vou deixar para fazer em janeiro. Não. A hora que você tiver tendo contato, tendo acesso a essa informação que nós estamos compartilhando aqui, é a hora de começar. A hora certa é a hora que você toma consciência. E aí, para você fazer essa lista, tudo bem, quero fazer essa lista agora. Tem alguma coisa que eu tenho que ficar mais atenta? Talvez eu faço ali no meu quarto, eu procuro um ambiente mais calmo. Como que é essa orientação? Eu preciso ter... eu lembro de no momento, numa das listas que eu fiz, que eu falei, olha, eu preciso de um ambiente silencioso. Eu preciso de um lugar tranquilo. Para eu conseguir pegar papel e caneta, não é anotar no celular, porque o movimento de fazer no papel e caneta é diferente de anotar no telefone. Então, eu vou anotar para isso se materializar. E aí eu vou guardar a minha carta, né? A minha carta para mim mesma, ou a minha lista para dizer para mim, olha, isso aqui é o que eu preciso realizar. É interessante separar em dois grandes grupos, pessoal e profissional, ou ocupacional, porque a pessoa não necessariamente está numa atividade profissional contínua, mas ali, qual a minha ocupação? Então, pessoal, mudanças internas, e profissional ou ocupacional, o que a pessoa faz. Sim. E aí, a partir, né, desse momento, como que eu começo essa lista, Carol? Eu vou já focar nos meus objetivos? Tipo, ano que vem eu quero tal, 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 tal. É isso? Sim, sim. E aí também, então, pessoal, profissional, vamos separar também comportamental e emocional, podemos colocar junto, e material. Porque tem pessoas que hoje vão estar mais voltadas ou mais preocupadas em trabalhar a questão comportamental, relacional, do que conquistar alguma coisa. Então, a gente também tem que respeitar. E tem pessoas que estão muito nesse movimento do material. Eu preciso conquistar, eu tenho que
mudar de apartamento, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que, enfim, reformar minha casa. Então a gente separa também nesses grupos para a coisa não ficar muito misturada. Talvez você pensaria as minhas metas assim a curto, médio e longo prazo, nesse sentido. Você pode colocar datas, metas no sentido de até tal data eu posso ter resolvido isso. Porque existem muitos tipos de metas, né? Tem metas que vão ser um pouco pequenas e eu acho que a gente não pode deixá-las de lado também, né? E metas que já são grandiosas. Tem um ponto importante que eu costumo enfatizar, que de um tempo para cá, o curto, médio e longo prazo mudou. Quando o ambiente não era tão digital igual nós estamos vivenciando hoje, a gente considerava a meta a longo prazo, a gente considerava ali 10 anos para uma meta a longo prazo. Longo prazo hoje pode ser 2 anos, pode ser 1 ano. Então, a pessoa também precisa identificar o que é curto, médio e longo prazo para ela, e aí ela vai fazer essa separação. Então, a curto prazo, daqui 3 meses, a médio prazo, daqui 1 ano ou 6 meses, ela vai identificar e ela vai separar ali para conseguir se localizar no tempo. Porque sem definir meta, o que você colocou na lista pode ficar para todo sempre. Então, é muito tempo para poder realizar algo se você não tiver ali colocando qual é o prazo para cada uma das ações. E eu vejo na sua fala, Carol, que é uma coisa muito pessoal também. É a gente com a gente mesmo. Então, vai de acordo com o que a gente realmente quer, com a nossa avaliação do que foi, né? E eu penso que talvez você tá com o pé no chão e pensar em metas realizáveis também, né? Porque isso pode acabar te frustrando lá na frente. Sim. É muito importante, até antes de eu definir uma meta, antes de eu traçar essa meta, eu pensar se ela está dentro das minhas possibilidades, para não ser frustrante. Então, quando uma pessoa tem uma renda que não permite que ela faça, por exemplo, um financiamento, seja de uma casa ou de um carro, não adianta ela chegar e colocar a meta que ela quer isso, sendo que ela não tem condição financeira naquele momento. A meta dela deveria ser aumentar o faturamento antes dela começar a pensar em coisas que são muito grandiosas, porque senão ela vai gerar um endividamento. Então, esse é um ponto de atenção também. Sim, você se planeja como um todo, né, nesse sentido. Sim. Começando, quando a gente pensa, essa meta é alcançável, é possível, existem metas que as pessoas falam, não, isso eu não vou conseguir. Tá, mas traça primeiro qual é, vamos colocar aqui a estratégia, vamos traçar um planejamento para que essa meta seja mais possível do que você tem percebido hoje. E aí a coisa funciona. E é interessante porque a gente chama de lista, mas pelo que você está me falando aí, não é bem uma lista, né? É quase uma tabela que você pode separar por campos específicos e listando direitinho. Acho que isso vai facilitar muito para as pessoas também, né? Talvez a gente fica muito com essa ideia de tópico por tópico, mas não. Eu gosto muito do mapa mental. Então, o mapa mental, ele nos ajuda a visualizar o que a gente quer, e ele clareia o que a gente traçou. Então, pode estar no formato, não de lista na sequência, mas no formato de mapa mental, que é circular. Então, é interessante também. Já fica uma dica, né? Fica uma dica, porque realmente o mapa mental é algo que funciona muito, para estudar, para se organizar, então ele funciona bem. Sim, Carol, como que a gente pode lidar com os contratempos? Porque infelizmente acontece ali no meio do caminho, né? A gente lida com algumas situações que não estavam previstas, acaba desanimando, não consegui cumprir no prazo que eu estabeleci. Qual que é a sua dica para lidar com esse momento? Primeiro é se perguntar se tem excesso de autocobrança. Porque às vezes a pessoa traça algo que não era tão possível e ela se cobra porque não conseguiu realizar. E às vezes fala assim, mas eu prometi que eu ia fazer. Mas é realmente isso, não dá para abrir mão, não dá para modificar, porque a gente se cobra muito por resultado. Só que nem sempre aquilo que você traçou era possível, ou era possível para aquele momento. Então eu tinha a expectativa que naquela época eu pudesse atingir aquele objetivo X. E agora isso já não é mais viável. Então a gente também tem que estar preparado para abrir mão de coisas que a gente traçou. E esse é um grande desafio, que é o desapegar. E talvez, né, essa lista, ela não é tão engessada, ela é moldável também. Com o decorrer do ano, você pode fazer alterações nela, né, Carol? Ela não precisa ser à risca. Sim, sim. Revisar a lista é importante, porque senão você faz a lista lá em dezembro, e aí quando chega dezembro, você chega no final do outro ano, no outro dezembro, né? Aí que você fala, deixa eu revisar minha lista aqui. Não, aí
Já foi mais um ano que você não conseguiu modificar muita coisa. E é muito interessante quando você vai, só de você ter contato com essa lista eventualmente, com esse planejamento eventualmente, as coisas já vão acontecendo. Porque no final você já decorou, né, o que você tem que fazer. Então aí você está em contato com alguém e você fala, eu não precisava conversar dessa forma, eu não queria conversar dessa forma, isso está na minha lista, então você já se modifica. Então é importante rever a lista sempre, com certeza. Agora, eu falei que essa lista, né, de metas é muito pessoal, muito individual ali de cada pessoa, mas é importante em algum momento a gente envolver amigos e a família também nesse processo? Sim, as pessoas precisam saber que você tem objetivos a serem cumpridos. Elas precisam saber que você tem um propósito, que você está indo para um lugar, que você está buscando algo. Então, no contexto familiar, uma pessoa falou para mim, Carol, eu cheguei para minha mulher e falei para ela, a gente não pode continuar gastando do jeito que nós estamos gastando, porque eu tenho objetivos maiores do que ficar gastando dinheiro sem muita função. E ele precisou envolver a mulher, a esposa e a filha, para que elas entendessem que a meta dele era ter uma condição de vida melhor sem ficar endividado. Então, os familiares precisam estar envolvidos. E os amigos precisam estar envolvidos. Então, quando te convidam para ir para um evento, te convidam para fazer alguma coisa e você não pode, porque você está guardando dinheiro para fazer uma coisa maior, você precisa dizer, olha, nesse momento eu não posso fazer esse investimento. Então, é importante que as pessoas saibam que você tem projetos maiores. Sim, e acho que as pessoas também podem ser aliadas no sentido de, bom, minha meta é praticar uma atividade física. Se eu tenho um amigo que vai me acompanhar, né? Ou minha meta é ter uma alimentação mais saudável. Se as pessoas da minha casa seguem, me ajudam também nesse sentido. Sim, né? porque o ambiente muda tudo. Se você quer fazer atividade física, mas você só vive com pessoas que não fazem atividade física, vai ser muito mais desafiador. Se você precisa cuidar mais do corpo, e em casa as pessoas não estão preocupadas com a alimentação, por exemplo, vai ser mais desafiador. Sim. Às vezes tem até que ter horários diferentes de alimentação para não ter, ali não cair em tentação, às vezes, de comer alguma coisa, porque a família não está no mesmo sistema que a pessoa está, né? Sim, perfeito. E acho que para fechar, Carol, aqui essa nossa conversa, a gente pode falar rapidamente do acreditar, né? Porque se a gente não acredita, se a gente não tem... Naquele videozinho que a gente assistiu, o pessoal fala muito isso, né? Sim, as pessoas estavam muito positivas no vídeo. E esse é o começo. É pensar, eu posso fazer, acreditar mesmo que é possível fazer. Então, esse é o primeiro passo. Quando eu acredito que é possível, eu aproximo essa realização de mim. Maravilha, perfeito. Ótimas dicas. Espero que a gente ajude o pessoal a se organizar bem para o ano que vem e que sigam as metas. Muito bom, eu também espero isso e espero que a gente tenha respostas depois da audiência também, dizendo que conseguiram fazer mais coisas a partir desse nosso bate-papo. Agradeço imensamente o convite.